Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui, e hoje, dando continuidade ao nosso capítulo de bioquímica, dentro do conteúdo de proteínas, vamos falar sobre a função hormonal das proteínas. E dentro dessa função hormonal, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Mas antes de citar esses exemplos propriamente ditos, é importante que você tenha em mente que nem toda proteína é um hormônio. Isso é óbvio, né? Você já vem estudando proteínas e eu já mostrei para você várias proteínas com funções distintas. Eu já mostrei para você proteína com função estrutural, eu já mostrei para você proteína com função nutritiva, eu já mostrei para você proteína com função de defesa. Então, nem toda proteína é um hormônio. E nem todo hormônio é uma proteína. Lembra lá atrás, quando eu falei para vocês sobre o colesterol, e aí eu mostrei para vocês que o colesterol, ele entra na estrutura de um grupo de hormônios, certo? Que são basicamente os hormônios sexuais, os hormônios esteroides. Testosterona, estrogênio, progesterona. Então, existem hormônios que não são proteínas. Tá bom? São basicamente os hormônios à base de colesterol, os hormônios esteroides. Então, hormônios sexuais são hormônios não proteicos. Bom, então aqui nós vamos falar sobre os hormônios proteicos e dar uma olhada aqui nos exemplos que eu trouxe para vocês. O primeiro exemplo que eu trouxe foi a insulina, pessoal. A insulina, ele é um hormônio proteico, mas dá uma olhada. Lembra que eu disse, ó, hormônios pequenininhos, eles são chamados de peptídeos. Então a insulina, ela é um hormônio bem pequenininho. Se não me falha a memória, são só 88 aminoácidos. Olha a estrutura dela aí que eu trouxe para vocês. Então isso daqui que vocês estão vendo é a insulina, certo? Então olha, você vem aqui nós temos a sequência de aminoácidos que formam a insulina. Veja que a insulina tem duas subunidades. Essa aqui é representada em azul e essa outra subunidade representada em verde. E essas subunidades, elas estão ligadas aqui nos aminoácidos cisteína. O aminoácido cisteína, ele é interessante. Ele tem enxofre na sua constituição e aí ele pode formar uma ponte de sulfeto a partir desse enxofre que existe na sua composição. Então veja que as duas subunidades, ó, são ligadas pelas cisteínas, provavelmente pela ponte de sulfeto formado pelo enxofre existente nessa cisteína. Então, ó, aqui você vê a estrutura da proteína e a sua cadeia de aminoácidos. Lembram daquilo que nós havíamos comentado? A proteína, ela tem uma estrutura tridimensional. E isso se inicia com a estrutura primária. A estrutura primária nada mais é do que a sequência de aminoácidos que formam a proteína. E dá uma olhada aí na sequência de aminoácidos que forma a insulina. Então nós temos aqui, ó, glicina, lisina, valina, glutamina, glutationa, glutamina, cisteína, tirosina, serina e assim vai, ok? Então esses são basicamente os aminoácidos que constituem essa proteína. E aí, uma vez que os aminoácidos estão nessa série, eles formam a estrutura secundária da proteína. Olha aí, ó, revisando, hein? Estrutura secundária. Olha as alfa-hélices aqui, olha isso aqui é a insulina, já dobradinha já na sua estrutura tridimensional. E aí é importante saber que os hormônios, quando nós falamos de hormônios proteicos, o hormônio ele é uma molécula que vai atuar na célula através de um receptor. Então, cada hormônio tem um receptor onde ele se liga lá na sua célula. Isso é interessante, é uma característica geral dos hormônios, certo? Então, a célula na membrana celular tem um receptor, o hormônio vai lá e se liga nele. Quando o hormônio se liga, ele vai e dispara o seu efeito. Qual é o efeito da insulina? Nós já sabemos, né? A insulina, o efeito mais conhecido dela é retirar aquele excesso de glicose plasmática, pegar aquela glicose que está no sangue e fazer com que ela entre na célula. É evidente, pessoal. A insulina tem diversos outros hormônios. Nós sabemos que a insulina ela é um hormônio anabólico. O que é um hormônio anabólico? É um hormônio que serve para construção, um hormônio que sinaliza a construção. Quando a insulina se liga na célula, ela dispara diversos processos anabólicos, processos de construção de moléculas. Deixa eu citar só um aqui que você talvez não saiba. Você sabia que a insulina, ela sinaliza, ela se liga na célula, aí ela faz com que a célula puxe essa glicose para dentro. Depois que a glicose entrou ali dentro, a célula vai fazer o que com essa glicose? Transforma em gordura. Essa é uma das possíveis vias que essa glicose pode seguir. E quem sinaliza para que a glicose seja transformada em gordura é a insulina. Nós vimos isso lá na parte que nós falamos sobre carboidratos, né, e lipídios. Então vocês,
Todo excesso de carboidrato é transformado em gordura. Quem sinaliza para que isso aconteça é a insulina. Tudo bem? Então, esses são só alguns das funções da insulina. Depois nós vamos falar sobre o diabetes, que já é uma disfunção na insulina. Ok? Olha o próximo hormônio aqui que eu trouxe para vocês. Slide. Então, o próximo hormônio que eu trago para vocês é o hormônio do crescimento, não é? O hormônio que vai controlar se você vai realmente crescer ou não. Então, gente, interessante é que o hormônio do crescimento, ele realiza a sua atividade de fazer com que a pessoa cresça, né? É evidente que nós temos certas épocas das nossas vidas onde nós liberamos mais quantidades desse hormônio, ok? Também daquelas fases onde você tá lá, o bruguelinho, né? O bruguelinho, a criança, menina, a cabeçona começa a crescer, né? A cabeça começa a tomar uma proporção normal. Você pega um bruguelinho engraçado. Pega um bebezinho, um bruguelinho recém-nascido, né? O nenenzinho. Pega a mãozinha dele, estica. Opa, a minha já tá passando aqui, né? Olha onde fica meu braço e a cabeça. Ó. Se você pegar um nenenzinho, só tem cabeça, a mão dele fica aqui, ó. Você estica a mãozinha, fica reta aqui. Um bruguelinho recém-nascido só tem cabeça, né? Aí vai, libera o hormônio do crescimento para que o corpo cresça e ele adquira as proporções de um adulto, né? A cabeça, o corpo tem uma proporção adequada àquele cabeção gigantesco do moleque. É por isso que o bruguelinho não consegue andar e quando ele começa a andar, vai dando os primeiros passos ali, cai o tempo todo, vive caindo, se lascando. Você tentar andar equilibrando a caixa d'água na cabeça, né? Equilibrando aquele cabeção. Então é por isso que os bruguelinhos caem. Um dos motivos, né? Primeiro, a coordenação motora não é boa. Segundo, o cabeção gigantesco, eles caem muito. Aí o hormônio do crescimento vai atuando. Gente, uma das formas que o GH, Growth Hormone, vem do inglês, né? O hormônio do crescimento. Uma das formas que o GH age é fazendo com que o nosso corpo libere outros hormônios, como por exemplo, o IGF, Insulin-like Growth Factor. Fator de crescimento semelhante à insulina. Ele é produzido no fígado, certo? E esse fator ele é interessante. E outra coisa, pessoal, quando você vai malhar, praticar uma atividade física, geralmente o seu corpo, se você está praticando atividade física de forma adequada, né? Puxa ferro lá, botar para lascar mesmo, atividade pesada. E você está tendo uma boa alimentação, o seu corpo libera o IGF-1. O IGF-1 produzido lá no fígado, ele vai lá na célula, liga na célula muscular, você está ali malhando, quer ficar mais forte, né? Quer ficar bombado. Aí ele vai ali, se liga naquela célula muscular, aí ele faz digamos que uma leitura. Ele olha, tem nutriente suficiente? Tem. Aí ele viu, opa, tem nutriente suficiente. Aí ele avisa a célula, ei célula, tem bastante nutriente. Inicia aí dois processos. Primeiro, hipertrofia. Cresce, a célulazinha tá ali, ela começa a usar aqueles nutrientes para produzir proteína e crescer. Certo? É isso que ela faz. Ela vai, a célula tá ali murchinha, você tá malhando, o IGF-1 chega lá e diz, ei, pega esse nutriente e cresça. Puf, hipertrofia, a célula fica grandona. E o segundo, divisão celular. Hipertrofiou, vai lá e divide duas células agora. Então, é isso que geralmente acontece. Então, por isso que quando você pratica atividade física, você precisa ter uma boa alimentação. Ninguém consegue crescer se faltar nutrientes, jovens. Falta proteína. Tanto que o pessoal, quando está malhando, né, costuma tomar suplementos proteicos. E até precisa tomar cuidado com esses suplementos. Sim, eles são úteis, mas tem que tomar cuidado. Tem que saber usar. E tem que saber escolher o suplemento correto. Então, cuidado com isso aí. Tudo bem? Então, esses foram alguns exemplos de hormônios proteicos. Existem diversos outros hormônios proteicos, tudo bem? Você tem aí hormônios, por exemplo, melatonina, que vai agir no sono, né? Produzido lá produzido lá na pineal, glândula pineal. Então nós temos diversos hormônios proteicos que vão atuar no nosso corpo. Esses foram só alguns exemplos para que você tenha isso em mente. Agora, é muito importante que você mantenha na sua mente essa distinção. Existe hormônio proteico, feito de aminoácidos, existe hormônio lipídico, feito de colesterol, são os hormônios esteroides. Tudo bem? Tenha isso em mente, toma cuidado para não confundir. Valeu e até a próxima.